A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer na salvação eterna. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de 9, comentaremos o tema Fé para crer na salvação eterna. O texto principal encontra-se em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Resumo da lição. A Bíblia nos orienta a viver hoje com a expectativa da salvação eterna. O texto bíblico desta lição encontra-se em Romanos, capítulo 10, dos versículos de número 6 ao versículo de número 13. Então vamos iniciar a nossa lição de número 9. Fé para crer na salvação eterna. Então, diante desta lição, nós vamos ver que a compreensão da salvação eterna, ela está intrinsecamente ligada à esperança cristã da salvação ou da vida eterna. Essa é a compreensão da salvação que o crente em Cristo Jesus tem. Essa é a esperança da vida eterna ao lado de Cristo. É possível que não exista, meu irmão, um consenso sobre a origem do pecado, e não tem. A gente, quando vai estudar a área soteriológica, nós percebemos isso, que não tem um consenso geral, mas, no entanto, quando nós vamos falar sobre a origem da salvação, esse é um assunto que não resta dúvida entre teólogos e ortodoxos, de que Deus, ele é o autor da salvação, pois apesar do pecado dos seres humanos, a salvação vem do céu e tem sua origem em Deus. Então, o assunto fé para crer na salvação dentro da cristandade, meu irmão, é um assunto que já não tem mais elementos contraditórios de um para o outro, porque toda a cristandade, ou seja, dentro do evangelicalismo, a crença é que tem-se uma vida eterna. A vida eterna, ela é uma realidade. Então, este é um tema, um assunto bem batido já. Então, dentro desse aspecto, falando de salvação, a salvação, ela significa uma milagrosa transformação realizada na vida espiritual e no caráter de todo ser humano que, pela fé, recebe Jesus como seu único Salvador pessoal. Então, dentro desta introdução que nós estamos falando, nós estamos deixando de forma clara que há um consenso com relação à vida vindoura, ou seja, quanto à salvação ou vida eterna, e está relacionada à salvação, que é única e exclusivamente pela fé em Cristo. Então, dentro deste aspecto, o autor vai comentar no primeiro tópico algumas teorias ateístas em relação à salvação. Ele vai comentar de 3 pontos. Vai falar sobre o comunismo, o existencialismo e de Jean-Paul Sartre. Então, dentro deste primeiro tópico, nós vamos falar um pouco sobre cada um dessas 3 teorias, dentro dessas 3 visões filosóficas quanto à salvação. Então, dentro do comunismo, nós temos 2 pais que são os mais conhecidos dentro dessa ala comunista, que é Karl Marx e Friedrich Engels. Então, esses 2 homens que deram o pontapé inicial no que hoje nós conhecemos como comunismo. E dentro desse aspecto é o termo que mais usado comumente, que é o marxismo. Então, dentro deste sistema filosófico, que é um sistema ateísta, então nós vamos ver como eles abordam a salvação. Então, é justamente no comunismo que tem algumas
proposições, ou seja, o que é que se propõe o comunismo? Que é o primeiro subtópico, propõe satisfazer as necessidades da humanidade. No entanto, a gente tem que entender que não era apenas uma rebelião contra a ordem vigente, não era apenas só isso, mas muito frequentemente, que muito frequentemente era injusta e degradante, que deveriam ser incentivados para uma revolução global. Observe que Karl Marx ele estava convencido de que somente quando a religião como felicidade ilusória, isso na mente dele, fosse abolida, a questão da felicidade real poderia ser alcançada. Então, dentro da visão comunista, a religião ela projeta um céu que não existe, é um céu ilusório, é um céu imaginário. E isso tem um objetivo, segundo eles, que é de amortecer o anelo pelo real céu. Isto é, por uma nova situação econômica e social da Terra. Então, o que eles dizem? Que a religião ela projeta essa ilusão. A religião ela projeta essa imaginação de que haverá uma vida eterna, haverá um céu eterno, quando na verdade ela tenta esconder dos seres humanos seu real propósito. Qual o real propósito para os comunistas, mais precisamente os adeptos de Karl Marx e de Friedrich Engels? É que a situação econômica e social da Terra ela pode ter uma nova realidade quando as pessoas se libertarem da religião. Então isso era o entendimento dele. Então logo, para tais pensadores, a vida eterna e salvação ela não existem. Apenas cumpre um papel de amortecer as consciências da vida real no aqui e no agora. Então esta é a visão comunista de entender a vida eterna. A segunda teoria ateísta em relação à salvação que o autor vai citar é o existencialismo. Neste ponto, nós vamos focar aqui o existencialismo contemporâneo, que tem um grande nome, que é o filósofo Martin. Eu não sei pronunciar, mas na lição tem o nome dele, é o Martin Heidegger, que ele é o mais proeminente representante desta ala do existencialismo contemporâneo. Então, o que é essa visão do existencialismo contemporâneo? Ele diz que nossa vida neste mundo está cercada pela possibilidade da morte. E a humanidade ela é descrita por ele como vivendo em solidão, na iminência da sua própria destruição. Observe que ele não considera a possibilidade de que nossa compreensão dessa vida possa ser decisivamente moldada pela promessa divina de complemento de nossa vida na eternidade. Então ele não acredita na vida eterna. O autor vai encerrar falando de Jean-Paul Sartre. Então este é um outro filósofo que no seu sistema básico apresentado no livro de sua autoria, O Ser e o Nada, datado do ano de 1943, ele propõe excluir qualquer ponto de partida ou final relacionado a uma realidade espiritual última. Então ele descreve a vida como uma situação de desesperança, da qual não há escapatória. É uma situação que, se não terminar em desespero, é absurda. No seu existencialismo, que ele também é um filósofo dentro da perspectiva existencialista, ele não mostra uma saída ou dá qualquer orientação. Observe, para que se tenha uma vida com sentido em face da crescente certeza a respeito do futuro, não. Ele não dá saída, ele não dá solução. Então ele apenas joga ao léu o que ele entende sobre a vida eterna, sobre a salvação eterna, que ele não entende absolutamente nada. Então, meu irmão, dentro dessas três teorias ateístas em relação à salvação, nós falamos de formas bem resumidas para os irmãos entender e compreender que as teorias ateístas em relação à salvação ela não têm uma realidade futura.
Ela não tem uma realidade além deste mundo materialista, deste mundo físico. Agora nós vamos adentrar no segundo ponto da lição, falando sobre a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. O primeiro ponto, o autor vai falar justamente sobre a fé. Nós já até tivemos uma lição que foi exclusivamente, unicamente sobre a fé, as 13 lições. Por quê? A fé é uma definição que já está nas Sagradas Escrituras. E o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de forma enfática que a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Ela é a certeza daquilo que ainda que não... A certeza daquilo que ainda não se vê. Ou seja, das coisas que eu não vejo, das coisas que eu não vi, e isso é fé, porque eu tenho certeza de que a salvação, ela vem de Deus. Eu tenho certeza que Deus, um dia, vai buscar os seus para habitar juntamente com Ele. Então, isso é pela fé. Então, o autor vai colocar esse ponto falando sobre a fé, porque na fé é que onde vai estar a esperança que os existencialistas, os comunistas, os materialistas, eles não conseguem alcançar. E o apóstolo Paulo, quando está escrevendo suas cartas, principalmente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, ele vai mostrar que a vida existe um contraste nas duas existências. A existência natural e a existência finita. Haverá em nossa vida, meu irmão, em algum momento, a ruptura entre o natural e o mortal. Entretanto, é pela fé cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida. E esta ruptura é justamente a morte, que de uma maneira ou de outra, eu não vou falar todos os seres humanos, porque se Cristo voltar agora, os que morrerem em Cristo não vão passar pela morte. Mas até Cristo voltar, indubitavelmente, todos vão passar pela morte, exceto aqueles que serão arrebatados. E acreditamos que estamos já nessa geração do arrebatamento. Então a morte é essa ruptura da existência física, da existência material neste mundo. E o que acontece após a morte é justamente isso que nós vamos adentrar agora na perspectiva cristã. Para os materialistas, para os comunistas, para os o existencialismo, morreu, acabou, foi um ponto final. E na ótica cristã, porque seguimos o que está preconizado nas Sagradas Escrituras, que é o manual do ser humano que Deus deixou para a humanidade como a sua revelação escrita, mostra que após a morte do ser humano, o ser humano agora passa a viver a sua vida de forma... não no corpo, mas é a separação do corpo, na verdade, a alma e o espírito se separam do corpo, mas agora ele está à disposição de Deus. A morte física, ela não cessa a existência do ser humano. O ser humano, a partir do momento que ele é criado, ele passa a ser imortal. Não que ele não teve início. O ser humano ele é distinto porque ele teve início. Deus não teve início, nem meio, nem fim. O ser humano ele teve um início, mas a partir do seu início ele não tem fim à sua existência. Então o ser humano, depois que ele morre, ele não deixa de existir. Ele permanece ativo, entendendo a sua condição. Por quê? Porque após a morte é onde vai se dar o seu destino final. Se o ser humano, quando morre, ele não tem um fim à sua existência, é porque ele vai viver eternamente, ou com Deus, ou sem Deus. E é onde entra justamente a esperança da fé cristã. A palavra de Deus nos mostra, se não existir ressurreição, a nossa fé seria vã. Então a esperança do cristão, assim como foi desde o princípio na igreja primitiva, era saber e entender que os crentes em Cristo ressuscitariam com Cristo, porque Cristo, a palavra de Deus nos fala, é a primícia dos que dormem. E Cristo, como a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro, o inaugurador do que há de acontecer com todos aqueles que tiveram fé
em Cristo, se uniram a Cristo e hoje estão inseridos no corpo de Cristo, porque podem até passar pela morte física, pela morte natural, mas a morte eterna não vão passar, porque dentro da perspectiva bíblica, nós percebemos que existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a que a maioria dos seres humanos vão passar. É a ruptura, o fim da existência nesta terra. Entretanto, nós falamos anteriormente que o ser humano ele permanece vivo, porque ele teve uma ruptura, ou seja, separação do corpo, da sua alma e seu espírito separam do corpo, porque ele deixou de existir nesta terra. Mas essa é a morte física. A morte espiritual, hoje muitas pessoas estão mortas espiritualmente, e Cristo nos chama para nos vivificar na sua morte e ressurreição, porque Cristo é quem dá vida, Ele é quem vivifica o espírito humano. Então a morte espiritual, ela independe do ser humano morreu ou está vivo. Por quê? Porque a morte espiritual é a condição que o ser humano se encontra. Se ele está afastado de Deus, ele está morto espiritualmente. Se ele está unido a Cristo, ele está vivo espiritualmente. Entretanto, com a morte física, a decisão que ele deveria ter tomado em vida é o que vai direcionar a sua vida eterna, se com Deus ou longe de Deus. Se morreu longe de Deus, era um morto espiritual e passou pela morte física, a pessoa certamente está morto eternamente. É a morte eterna, ou seja, distanciamento total de Deus pela eternidade. Se aquela pessoa morreu e estava em Cristo, ela está viva eternamente, ou seja, é o que Cristo falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meu irmão, a morte é a separação da alma e do espírito do corpo, desde a sua existência nessa terra até a volta de Cristo, porque todos vão ressuscitar um dia. Os salvos em Cristo para a vida eterna e os ímpios para a perdição eterna. E dentro dessa perspectiva, essa é a visão cristã. A visão cristã é o quê? Que o homem, ele vai ressuscitar quando Cristo vir buscar a igreja. Quando for o fim de todas as coisas, iremos ressuscitar. Mas como iremos ressuscitar? Iremos ressuscitar em corpos gloriosos. É este corpo, sim, mas é este corpo transformado, livre do pecado, livre de corrupção, livre de todas as mazelas, ou seja, é um corpo que não vai estar mais sujeito ao pecado. E esta é a diferença do que os cristãos creem para que os gregos criam na sua filosofia. Para os gregos, o corpo era um aprisionamento da alma, ou seja, então para eles o corpo era mau e a alma era boa. O corpo era má e a alma era boa, quando de fato não, o corpo é bom, a alma é boa, o espírito é bom. Não é à toa que os crentes salvos em Cristo vão ser ressuscitados com esse corpo transformado, ou seja, a natureza caída não vai mais fazer parte do corpo glorificado. Já os judeus, eles também acreditam em ressurreição. Observe que os judeus, quando a gente vai ler essa cara das escrituras, é certo os saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição, mas os judeus, na sua maioria, creem na ressurreição, mas eles creem na ressurreição do próprio corpo. E isso vai acontecer, vai, mas não com os crentes em Cristo, mas com os ímpios. Os ímpios vão ser ressuscitados em seus corpos normais, corpos físicos, para viverem o tormento eterno. O crente não, o crente vai ter um corpo glorificado, assim como Cristo, quando Cristo ressuscitou. Passava na parede e ninguém via. Sumia e ninguém via. E não era um corpo, meu irmão, que ficava trazendo aquela luz resplandecente branca, não. Era um corpo que as pessoas conheciam ele. É um corpo com essa aparência que nós temos hoje, mas, entretanto, glorificado. A ausência do pecado no corpo. É um corpo agora perfeito, podemos falar assim, é um corpo perfeito. O último tópico da lição, o autor vai falar sobre salvação e vida eterna. Nós até já falamos sobre salvação. O autor vai falar a origem do termo salvação, né, do grego sotéria, que é um salvamento de um perigo iminente. E a salvação nós falamos anteriormente, que existe o consenso já dentro do evangelicalismo, que a salvação ela tem uma origem, ela vem de Deus. É uma dádiva de Deus que nos livra do que? Da maldição do pecado. A salvação eterna é justamente isso. A condenação do pecado hoje ele não está sobre a gente. E o corpo glorificado, transformado
pela ressurreição que há de acontecer com todos os santos, é justamente a maldição do pecado vai estar ausente do nosso corpo. É a ausência total do pecado. E como que se obtém a salvação? Unicamente e exclusivamente pela graça de Deus. É um dom de Deus. Não é por merecimento, não é por mérito pessoais, mas é pela obra de Cristo. O sacrifício vicário de Cristo era a única coisa e foi a única coisa que pode libertar a humanidade depois da queda do ser humano. E dentro desse aspecto existem três elementos, três tempos da salvação. É o hoje. Como assim, meu irmão? É hoje eu estou salvo, é estar salvo. Indica o quê? Que a pessoa pela fé recebeu essa nova posição em Cristo. Hoje nós estamos numa posição de salvos em Cristo, mas também eu estou numa posição de estar sendo salvo, que é a minha necessidade que tende a buscar santificação, de eu buscar a operação do Espírito Santo na minha vida, e a vida cristã deve identificar exteriormente a salvação. E por fim, dentro desses três tempos da salvação, é o será salvo, que indica a salvação em sua plenitude e será realizada quando? No futuro. No futuro, na ressurreição dos santos nos últimos dias. E quando isso acontecer, nós estaremos habitando com Deus. E o que é habitar com Deus? É estar livre de toda a dor, é estar livre de lutas, de batalhas, de tristezas. Essa, meu irmão, é a vida eterna que nós falamos na introdução. É a salvação eterna, é estar para sempre com o Senhor. E a Bíblia mostra este lugar como um lugar perfeito, porque o próprio Deus vai estar reinando, o próprio Cristo vai estar regendo. E ali não vai precisar nem de mar, conforme está lá em Apocalipse. Não vai precisar nem de sol, porque Cristo, meu irmão, será a luz. Então, estaremos em que nós falamos dentro da teologia em estado perfeito. Neste estado perfeito, meu irmão, vai ser tudo em perfeição. Corpo livre de pecar, ausência de tristeza, dor e sofrimento. A morte ali não vai entrar mais, não vai ter mais morte. Passou-se, agora estaremos para sempre com o Senhor, cumprindo-se o desígnio que Deus tinha determinado para o ser humano se o homem não tivesse pecado, era viver eternamente em comunhão com Ele. Mas esse dia vai chegar, porque Cristo veio para justamente nos dar essa oportunidade, nos facultou a escolha de o aceitá-lo como seu Salvador para viver eternamente com Deus, e aqueles que rejeitaram, obviamente, vão viver longe de Deus eternamente. Mas Cristo conclama a todos ao arrependimento para viver eternamente com Deus. Então, meu irmão, nós assim estamos encerrando essa lição de número 9, concluímos falando que a vida é um presente de Deus, assim como a salvação, ela também é um presente de Deus. E não podemos nos esquecer de que a vida terrena ela é limitada, todavia a eternidade não. Mas é você quem decide onde quer passar a eternidade, se perto de Deus ou longe de Deus. A vida eterna é real. Não é algo inventado pelos homens para amedrontar as pessoas, criando a ilusão de uma vida melhor em outro mundo e não aqui. Não, a vida eterna é uma realidade. Cristo veio justamente para nos mostrar isso e nos conclama a aceitá-lo para que um dia possamos estar eternamente com Deus. Assim nós encerramos a lição de número 9, fé para crer na salvação eterna. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.